Um homem pode ter milhões na conta e mesmo assim não ter absolutamente ninguém para dividir a ceia de Natal. Mas o que uma menina de 3 anos lhe trouxe naquela noite mudou o destino de 3 vidas para sempre. Se inscreva no canal e deixe seu like. E comenta aqui de onde você está assistindo. Seu comentário é muito importante para nós. Um homem pode ter milhões na conta e mesmo assim não ter absolutamente ninguém para dividir a ceia de Natal. Gabriel Henrique Monteiro era exatamente esse tipo de homem. Aos 40 anos, dono de uma das maiores empresas de tecnologia de Curitiba, vivia cercado de números, relatórios e telas, mas completamente distante de qualquer abraço sincero. Fazia 2 anos que perdera Beatriz, a esposa que transformava o Natal na sua data preferida. Desde o acidente, ele proibira qualquer enfeite, qualquer música natalina, qualquer lembrança daquela noite que agora só doía. Na véspera de Natal, a mansão em Ecoville parecia um prédio abandonado por dentro. Lá fora, o bairro tinha casas iluminadas, crianças correndo, famílias chegando com travessas de vidro e cheiro de comida no ar. Lá dentro, apenas o som do teclado, da respiração pesada de Gabriel e da chuva fina batendo nos vidros. O relógio marcava 8 horas da noite quando ele fechou uma planilha e abriu sem perceber a pasta de fotos antigas. Uma imagem apareceu na tela. Beatriz sorrindo ao lado de uma árvore enorme, abraçada a um monte de crianças que nem eram da família. Ela sempre dizia que ninguém devia passar o Natal sozinho. Naquele mesmo momento, do outro lado da cidade, um ônibus lotado parava com um solavanco. Júlia Cardoso, 28 anos, apertava a alça da bolsa com uma mão e segurava a filha pequena com a outra. Isabela, de 3 anos, lutava contra o sono abraçada à boneca de pano surrada, a que chamava de Nina. A boneca era o único presente que o pai da menina conseguira preparar antes de morrer em um incêndio, quando ainda esperava para conhecê-la. Júlia trabalhava em 3 lugares, mas naquela noite estava indo para o único emprego que pagava em dia: a faxina extra na mansão do senhor Gabriel. A chuva engrossou quando elas desceram do ônibus. Júlia puxou o casaco fino sobre os ombros da filha, mesmo sabendo que ela é que precisava mais. Caminharam até o portão alto da mansão, onde as luzes estavam todas apagadas por fora. Nenhuma guirlanda, nenhuma estrela, nada. Era como se aquele terreno fosse um buraco escuro no meio de uma rua cheia de vida. Júlia apertou o interfone, esperando ouvir a voz fria e conhecida da governanta. Verônica Leite atendeu com o mesmo tom impaciente de sempre, perguntando por que Júlia estava atrasada, mesmo sabendo que o ônibus vivia cheio. A governanta abriu o portão e as duas entraram, encharcadas. Júlia enxugou o rosto com vergonha, como se a chuva fosse culpa dela. Verônica olhou para Isabela de cima a baixo com reprovação. Disse que a menina podia ficar no depósito dos fundos, sem tocar em nada, sem sair do lugar, sem fazer barulho. Júlia apenas concordou com a cabeça. Precisava daquele trabalho. Precisava de cada centavo para pagar aluguel, comida, remédio e ainda juntar algum dinheiro para resolver um problema que a atormentava em silêncio. Uma parente do marido falecido ameaçava brigar na justiça pela pensão da menina. Enquanto isso, Gabriel continuava no escritório, no primeiro andar da mansão, sem saber que naquela noite a vida dele estava prestes a mudar. Ele se levantou da cadeira e foi até a janela. Observou a rua iluminada, viu famílias passando com sacolas e presentes embrulhados, ouviu ao longe alguém cantar uma música de Natal. Sentiu um peso no peito, uma mistura de saudade e culpa. Se tivesse ouvido Beatriz, eles talvez teriam adotado a criança que ela tanto queria. Se não tivesse discutido com ela naquele carro, talvez ela ainda estivesse viva. A lembrança daquela noite era como um espinho que ele se recusava a tirar. No depósito dos fundos, Isabela lutava para ficar acordada. O lugar cheirava a produtos de limpeza e tecido úmido. Júlia improvisou um ninho com um cobertor velho em cima de umas caixas. Colocou a filha ali, deu um beijo rápido e pediu que ela ficasse quietinha com Nina, prometendo voltar assim que terminasse uma parte do serviço. A menina assentiu, mas seus olhos curiosos não se acostumavam com a ideia de ficar trancada. Ela ouvia sons distantes da casa,
passos, portas, um chiado de computador, uma música clássica baixa vindo de algum lugar. Minutos se passaram. Júlia, ajoelhada no chão da cozinha, esfregava o piso branco com a sensação de que o relógio sempre corria mais rápido quando ela precisava de tempo. Verônica rondava como se fosse dona de tudo, conferindo cada canto, buscando qualquer motivo para reclamar. Entre uma passada de pano e outra, Júlia pensava na filha e no medo que não conseguia confessar a ninguém. E se realmente tentassem tirar a pensão? E se um juiz acreditasse que ela não tinha condições de criar a menina? A simples ideia de ficar sem Isabela a deixava sem ar. Foi nesse intervalo de distração que Isabela tomou uma decisão simples e perigosa. A maçaneta do depósito não estava completamente fechada. A menina, com seus 3 anos de coragem e inocência, empurrou devagar, abriu uma fresta e saiu. Levava Nina pela mão, arrastando a boneca pelo chão. Seguiu a música que vinha do corredor, tropeçando nos próprios pés, encantada com a casa enorme e vazia. As paredes altas, os quadros, os tapetes, tudo parecia cenário de filme. Mas o que realmente chamava sua atenção era aquela melodia triste e bonita que vinha do fim do corredor. Ela parou diante da porta entreaberta do escritório. Lá dentro, viu um homem sozinho sentado diante de uma mesa grande, cercado por papéis e luz fria. Ele encarava uma tela onde a imagem congelada de uma mulher sorridente ocupava o centro. Isabela franziu a testa. Aproximou-se mais um pouco, a mãozinha ainda agarrada à boneca. Empurrou a porta devagar, fazendo um rangido quase inaudível. Gabriel ouviu o som, virou a cabeça e a viu. Por um segundo, os dois ficaram se encarando, como se o tempo tivesse parado. Ele com o rosto cansado, olheiras marcadas e expressão fechada. Ela com cabelos bagunçados, roupa simples um pouco molhada de chuva e olhos enormes cheios de curiosidade. Foi Isabela quem quebrou o silêncio, com a sinceridade que só uma criança teria naquela hora. Moço, por que você está sozinho no Natal? A pergunta da menina ecoou no escritório como se tivesse sido gritada, mesmo tendo saído em um sussurro. Gabriel ficou travado na cadeira, sem saber como responder. Não esperava visitas, muito menos de uma criança pequena segurando uma boneca esfarrapada e olhando para ele como se realmente se importasse com a resposta. Ele respirou fundo, tentando recuperar a postura de sempre, aquela que mantinha todos à distância. "Onde está sua mãe?" Foi tudo o que conseguiu dizer com a voz mais dura do que pretendia. Isabela deu de ombros, ainda parada na porta, balançando Nina de um lado para o outro. "Limpando, mas você não respondeu. Por que está sozinho?" Gabriel apertou os lábios. Parte dele queria mandar a menina embora, chamar alguém, fechar a porta. Mas outra parte, uma parte que ele não reconhecia mais, ficou presa naqueles olhos infantis, cheios de curiosidade, sem maldade. Ele desviou o olhar para a tela do computador, onde a foto de Beatriz ainda estava aberta. "Às vezes as pessoas ficam sozinhas", respondeu, a voz saindo mais baixa. "Acontece." Isabela inclinou a cabecinha para o lado, franzindo a testa como se estivesse tentando entender um enigma difícil. "Minha mãe diz que ninguém precisa ficar sozinho, que sempre tem alguém, mesmo quando a gente não vê." Aquilo atingiu Gabriel como um murro silencioso. Eram exatamente as palavras que Beatriz costumava dizer. Ele fechou os olhos por um segundo, tentando afastar a lembrança, mas ela já estava lá, vívida e dolorosa. Quando abriu os olhos novamente, Isabela tinha dado mais alguns passos para dentro do escritório e agora olhava ao redor com encantamento, como se estivesse em um museu. "Sua casa é muito grande", ela comentou, apontando para a estante cheia de livros. "Você mora aqui sozinho mesmo?" "Sim." "Deve ser muito silencioso." Gabriel quase sorriu, mas segurou. A menina tinha uma percepção estranha para a idade. Silencioso era exatamente a palavra. A mansão inteira era um túmulo de memórias embaladas em silêncio. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, ouviu passos apressados no corredor. Júlia apareceu na porta, o rosto pálido de susto, os olhos arregalados de pânico. "Isabela", ela chamou, a voz tremendo. "O que eu falei sobre sair do depósito?" A menina se encolheu um pouco, mas não soltou a boneca. "Desculpa, mamãe.
Eu só queria saber por que o moço estava sozinho. Júlia entrou no escritório com pressa, pegou a filha pela mão e se virou para Gabriel, a respiração ainda descompassada. Senhor Gabriel, eu peço 1000 desculpas. Ela é só uma criança. Não entende que não pode incomodar. Não vai acontecer de novo, eu juro. Gabriel olhou para Júlia pela primeira vez com atenção. Viu o cansaço marcado nos olhos dela, a roupa simples encharcada de chuva, o jeito como segurava a filha com força, como se tivesse medo de perdê-la. Viu também o medo no rosto dela. Medo de ser demitida, medo de perder o emprego, medo de desagradar. E por algum motivo que ele mesmo não entendia, aquilo o incomodou. Ela não está incomodando, Gabriel disse, surpreendendo a si mesmo. Júlia piscou, confusa. Como? Eu disse que ela não está incomodando, pode deixar. Ela pode ficar aqui por alguns minutos, e se quiser. Júlia ficou sem palavras. Olhou de Gabriel para Isabela, tentando processar o que acabara de ouvir. Ninguém nunca falava com o patrão daquela forma. Ninguém nunca via ele interagir com ninguém, muito menos com uma criança. Mas antes que ela pudesse responder, a voz de Verônica cortou o ar como uma lâmina. O que está acontecendo aqui? A governanta apareceu no corredor, os braços cruzados, o olhar gelado fixo em Júlia. Ela entrou no escritório sem pedir licença, avaliando a cena com desaprovação visível. Eu avisei para você manter a menina longe, Júlia. Avisei que ela não podia circular pela casa. Júlia abriu a boca para se defender, mas Verônica levantou a mão cortando qualquer explicação. Não quero desculpas. Isso é falta de profissionalismo. Se não consegue cuidar da sua filha e trabalhar ao mesmo tempo, talvez seja melhor reconsiderar se esse emprego é adequado para você. O tom era cruel, calculado. Júlia sentiu as lágrimas queimarem nos olhos, mas as segurou com força. Não podia chorar. Não podia dar o braço a torcer. Precisava daquele emprego mais do que nunca. Mas foi Gabriel quem falou com uma voz tão firme que fez Verônica parar no meio da frase seguinte. Verônica, eu acabei de dizer que a menina pode ficar. Se tem algum problema com isso, pode se retirar. A governanta ficou boquiaberta. Em todos os anos que trabalhava ali, Gabriel nunca a havia contrariado. Nunca. Ela abriu e fechou a boca algumas vezes, tentando recuperar o controle da situação, mas ele já tinha voltado a olhar para a tela do computador, encerrando o assunto. Verônica saiu do escritório com passadas duras, o rosto vermelho de raiva contida. Júlia, ainda segurando Isabela pela mão, não sabia o que dizer. Agradeceu com um aceno de cabeça e tentou sair, mas Isabela se soltou e correu de volta para perto de Gabriel, parando ao lado da cadeira dele. Ela levantou Nina, a boneca de pano surrada, e a ofereceu com as 2 mãozinhas. Toma, moço, Nina ajuda quando a gente está triste. Meu pai fez ela para mim antes de virar anjo. Ela protege. Gabriel olhou para a boneca, depois para a menina. Algo dentro dele se partiu naquele momento. Ele pegou a boneca devagar, sentindo o peso leve do tecido velho e os remendos mal feitos. Isabela sorriu, satisfeita. Agora você não está mais sozinho. Nina fica com você um pouquinho. E antes que Gabriel pudesse responder, a menina já tinha voltado correndo para perto da mãe. Júlia, com os olhos marejados, pegou a filha no colo e saiu do escritório, sussurrando um agradecimento quase inaudível. Gabriel ficou sozinho novamente, mas agora com uma boneca surrada no colo e uma sensação estranha no peito. Pela primeira vez em 2 anos, ele sentiu algo além de vazio. Gabriel ficou sozinho no escritório por quase meia hora, segurando a boneca de pano como se fosse algo sagrado. Não conseguia parar de pensar nas palavras da menina. Nina ajuda quando a gente está triste. Era tão simples, tão direto, tão honesto. Nenhum adulto jamais tinha chegado perto dele com esse tipo de verdade. Todos fingiam não perceber a tristeza. Ou pior, fingiam que o tempo já deveria ter curado tudo. Mas aquela criança, com seus 3 anos de vida e uma boneca surrada, tinha visto através dele em segundos. Ele olhou para a tela do computador, onde a foto de Beatriz ainda estava aberta. Tocou o rosto dela na imagem com a ponta do dedo, sentindo a frieza do vidro.
Lembrou da última discussão que tiveram dentro do carro naquela noite chuvosa de 2 anos atrás. Ela queria adotar uma criança. Dizia que tinham amor de sobra, que tinham condições, que uma casa tão grande não podia ficar vazia para sempre. Mas Gabriel tinha medo. Medo de não ser um bom pai, medo de não dar conta, medo de estragar a vida de uma criança com sua rigidez. E brigaram. Brigaram feio. Ela chorou. Ele levantou a voz. E quando perceberam, o carro já estava derrapando na pista molhada. O acidente tirou Beatriz na hora e deixou Gabriel vivo, carregando a culpa como uma pedra amarrada no peito. Desde então, ele se convencera de que não merecia recomeçar, não merecia sentir alegria, não merecia nada além do trabalho e do silêncio. Mas aquela boneca no colo dele estava bagunçando tudo. Enquanto isso, no andar de baixo, Júlia terminava de limpar a cozinha com as mãos tremendo. Verônica não tinha voltado a falar com ela desde o episódio no escritório, mas o silêncio da governanta era ainda mais ameaçador que qualquer bronca. Júlia sabia que estava sendo observada, julgada, esperando o momento certo para ser dispensada. Ela olhou para Isabela, que agora desenhava no chão com um giz de cera que Júlia sempre carregava na bolsa para distrair a menina. "Bela, meu amor, a gente precisa ter cuidado, tá?" Júlia disse, agachando ao lado da filha. "Não pode sair andando pela casa. O moço pode ser legal, mas a dona Verônica não gosta de criança por aqui." Isabela parou de desenhar e olhou para a mãe com aqueles olhos grandes e sérios. "Mas o moço estava triste, mamãe. Muito triste. Igual você fica quando olha a foto do papai." Júlia sentiu o coração apertar. A menina tinha razão. Ela reconhecia tristeza porque vivia perto dela todos os dias. O marido tinha morrido antes mesmo de segurar a filha nos braços e Júlia carregava aquela dor com dignidade, mas carregava. Tentava não chorar na frente de Isabela. Tentava ser forte, mas a menina percebia tudo. "Eu sei, meu amor, mas cada pessoa lida com a tristeza do jeito dela. A gente não pode forçar ninguém a melhorar." "Eu não forcei, mãe. Eu só dei a Nina para ele. Ela sempre me ajuda." Júlia abraçou a filha, sentindo as lágrimas finalmente escaparem. Como explicar para uma criança de 3 anos que o mundo não funcionava com bondade simples? Que as pessoas tinham camadas, segredos, dores que não se curavam com uma boneca de pano? Mas, ao mesmo tempo, uma parte dela desejava que o mundo realmente funcionasse assim. A noite avançou. Júlia terminou o trabalho por volta das 10 horas, exausta, com as costas doendo e os joelhos ralados de tanto esfregar o chão. Ela pegou Isabela no colo, já dormindo, e foi até a porta dos fundos para sair. Foi quando ouviu passos atrás de si. Virou-se e viu Gabriel descendo a escada, segurando Nina com cuidado. "Esqueceu isso", ele disse, estendendo a boneca. Júlia ficou sem reação por um instante. Ele tinha descido até ali só para devolver a boneca. Ela pegou Nina devagar, sentindo o peso do gesto. "Obrigada, Sr. Gabriel. E desculpa de novo pelo transtorno." "Não foi transtorno", ele repetiu, mas dessa vez olhou diretamente nos olhos dela. "Sua filha, ela é especial." Júlia sorriu mesmo com o cansaço. "Ela é tudo o que eu tenho." Gabriel assentiu, mas não disse mais nada. Ficou ali, parado, como se quisesse falar alguma coisa, mas não soubesse como. Júlia esperou por alguns segundos, mas o silêncio ficou pesado demais. Ela acenou com a cabeça e saiu pela porta dos fundos, carregando Isabela e Nina, deixando Gabriel sozinho novamente. Mas ele não voltou para o escritório. Em vez disso, foi até a sala principal, onde uma árvore de Natal gigante costumava ficar. O espaço estava vazio, limpo, sem nenhum sinal de que aquela data já tinha significado algo para ele. Gabriel ficou ali parado por longos minutos, lembrando de como Beatriz decorava cada canto com tanto carinho, de como ela transformava aquele lugar em algo mágico. E pela primeira vez em 2 anos, ele se perguntou se estava honrando a memória dela ou apenas fugindo da vida. No dia seguinte, Júlia acordou com o celular tocando. Era um número desconhecido. Ela atendeu com o coração acelerado, sempre esperando más notícias. A voz do outro lado era de uma mulher, formal
e fria. Júlia Cardoso Santos? Sim, sou eu. Aqui é da Advocacia Mendes e Associados. Estamos ligando em nome da senhora Clarice Cardoso, referente ao processo de guarda e pensão alimentícia da menor Isabela Cardoso Santos. O sangue de Júlia gelou. Clarice era a irmã do marido falecido. Uma mulher que nunca tinha demonstrado interesse por Isabela, até descobrir que a pensão de bombeiro militar era alta. Agora queria entrar na justiça, alegando que Júlia não tinha condições de criar a menina sozinha. "O que vocês querem?" Júlia perguntou, a voz tremendo. "A senhora Clarice está disposta a retirar o processo se houver um acordo amigável no valor de R$8.000. Caso contrário, seguiremos com a ação judicial e solicitaremos a guarda provisória da criança." Júlia desligou o telefone sem responder. R$8.000. Ela não tinha nem 800. Sentou na beirada da cama e chorou, sentindo o desespero tomar conta. Como ia proteger a filha? Como ia lutar contra isso? Enquanto isso, na mansão em Ecoville, Gabriel estava no escritório verificando as câmeras de segurança. Ele não costumava fazer isso, mas desde a noite anterior sentia uma curiosidade estranha por saber mais sobre Júlia. E foi assim que viu. Viu ela recebendo a ligação na portaria dos fundos antes de entrar para trabalhar. Viu o rosto dela se desfazendo, viu ela desligar e se encostar na parede, chorando em silêncio. Viu Isabela abraçando a mãe, sem entender, mas tentando consolar. Gabriel desligou o monitor e ficou em silêncio. Não era problema dele. Júlia era apenas a faxineira. Mas então lembrou da boneca. Lembrou da pergunta da menina. Lembrou do olhar de Júlia quando disse que a filha era tudo o que tinha. E pela primeira vez em 2 anos, Gabriel sentiu vontade de fazer algo por alguém além de si mesmo. Gabriel passou a manhã inteira pensando no que tinha visto nas câmeras. Tentou trabalhar, tentou se concentrar nos relatórios trimestrais, mas a imagem de Júlia chorando encostada na parede não saía da cabeça. Ele sabia que não devia se envolver. Sabia que cruzar aquela linha entre patrão e funcionária podia complicar tudo. Mas algo nele, algo que estava adormecido há 2 anos, tinha acordado. E não dava mais para ignorar. Por volta do meio-dia, ele desceu até a cozinha. Verônica estava lá, organizando a despensa com a precisão militar de sempre. Ela se virou ao ver Gabriel entrar, surpresa. Ele nunca descia até ali nesse horário. "Senhor Gabriel, precisa de alguma coisa?" "Quero saber mais sobre a Júlia", ele disse, direto. Verônica franziu o senho desconfiada. "O que exatamente o senhor quer saber?" "Tudo. Situação familiar. Por que ela trabalha tanto, se tem algum problema?" A governanta cruzou os braços, o rosto endurecendo. "Com todo respeito, senhor Gabriel, acho que não é adequado se envolver com a vida pessoal dos funcionários, especialmente dessa. Ela já trouxe a filha aqui várias vezes, o que é totalmente contra as regras. Não podemos abrir precedentes." Gabriel deu um passo à frente e o tom da voz dele mudou. Ficou mais frio, mais firme. "Verônica, eu não pedi sua opinião sobre o que é adequado. Eu pedi informações. Se não quiser fornecer, posso descobrir por outros meios, mas prefiro ouvir de você." A governanta ficou pálida. Nunca tinha visto Gabriel falar assim com ela. Depois de um silêncio tenso, ela suspirou, derrotada. Ela é viúva. O marido era bombeiro. Morreu em serviço antes da filha nascer. Trabalha em 3 lugares para pagar as contas. E agora tem uma parente do falecido tentando tomar a guarda da menina e ficar com a pensão. Gabriel sentiu a raiva subir. Não era raiva de Júlia, era raiva da injustiça, da crueldade de alguém que usava uma criança como moeda de troca. "Obrigado", ele disse, virando as costas e saindo da cozinha antes que Verônica pudesse dizer mais alguma coisa. Ele voltou para o escritório e pegou o telefone. Ligou para o melhor escritório de advocacia de Curitiba, o mesmo que cuidava dos assuntos da empresa. Pediu para falar com o sócio principal. "Marcelo, preciso de um favor. Quero que você assuma um caso. Processo de guarda de menor. A mãe está sendo extorquida por uma parente que quer a pensão. Preciso que você resolva isso rápido e bem resolvido." Do outro lado da linha, o advogado hesitou. "Gabriel, isso não é exatamente nossa área."
Fazemos direito empresarial, contratos, fusões. Eu sei o que vocês fazem. E sei que vocês têm os melhores contatos da cidade. Encontre alguém competente, pague o que for necessário e resolva. Quero essa mulher longe da criança até o fim da semana. Houve uma pausa. Posso perguntar qual é o seu interesse nisso? Não, Gabriel respondeu e desligou. Naquela tarde, Júlia chegou para o turno com os olhos inchados de tanto chorar. Ela mal conseguia olhar para frente, apenas fazia o trabalho no automático, tentando não pensar na ligação da manhã, tentando não imaginar um futuro onde Isabela fosse tirada dela. Verônica a observava de longe, com um olhar que misturava desprezo e algo parecido com satisfação. Para a governanta, Júlia era só mais uma pessoa tentando se aproveitar da bondade alheia, e ela não ia permitir que isso acontecesse com Gabriel. Mas o que Verônica não sabia é que Gabriel já tinha tomado uma decisão. E quando Gabriel Henrique Monteiro decidia algo, nada o fazia voltar atrás. No meio da tarde ele desceu novamente. Dessa vez, foi direto até a área de serviço, onde Júlia dobrava toalhas em silêncio. Ela se assustou ao vê-lo ali. Senhor Gabriel, aconteceu alguma coisa? Preciso falar com você. Em particular. O coração de Júlia disparou. Ela imaginou o pior. Ia ser demitida. Verônica tinha convencido ele de que ela era um problema. Ela seguiu Gabriel até a biblioteca, segurando as mãos para disfarçar o tremor. Ele fechou a porta atrás deles e apontou para uma cadeira. Senta. Júlia obedeceu, a garganta seca. Eu vi. Gabriel começou, sem rodeios. Vi você recebendo aquela ligação hoje de manhã. Vi você chorando. Júlia ficou vermelha de vergonha. Senhor Gabriel, eu não deixei isso afetar meu trabalho, eu juro, eu só... Não é sobre o trabalho, ele interrompeu. É sobre você, sobre o que está acontecendo com você e com sua filha. Júlia abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Não entendia onde ele queria chegar. Eu sei que alguém está tentando tirar a Isabela de você, e eu sei que estão te pedindo dinheiro para desistir. As lágrimas voltaram imediatamente. Júlia tentou segurá-las, mas não conseguiu. Eu não tenho como pagar. Não tenho advogado, não tenho como lutar. Eles vão levar minha filha. Gabriel se agachou na frente dela, ficando na altura dos olhos dela. Não vão, porque eu vou cuidar disso. Júlia piscou, confusa. Como? Já liguei para o melhor escritório de advocacia da cidade. Eles vão assumir o caso, sem custo nenhum para você. Júlia ficou em choque. Não conseguia processar o que estava ouvindo. Senhor Gabriel, eu não posso aceitar isso. Eu não tenho como pagar. Eu não estou pedindo pagamento. Ele disse, a voz firme, mas gentil. Estou fazendo porque é a coisa certa. Porque sua filha não merece ser usada como moeda de troca. E porque você não merece carregar isso sozinha. Júlia desabou. Chorou como não chorava há meses, com soluços altos e descontrolados. Gabriel ficou ali sem saber bem o que fazer, até que instintivamente colocou a mão no ombro dela. E aquele gesto simples foi suficiente para que Júlia se sentisse menos sozinha pela primeira vez em muito tempo. Quando ela conseguiu se acalmar, olhou para ele com os olhos vermelhos e disse com a voz embargada, "Por que você está fazendo isso por mim?" Gabriel hesitou. Não sabia bem a resposta. Ou talvez soubesse, mas não tivesse coragem de admitir. Porque sua filha me deu uma boneca e me perguntou por que eu estava sozinho. E ninguém tinha feito isso em 2 anos. Ninguém tinha olhado para mim e visto que eu estava quebrado. Só ela. E eu preciso retribuir de alguma forma. Júlia segurou a mão dele sem pensar, apenas reagindo ao instinto. E Gabriel não afastou. Ficaram assim por alguns segundos em silêncio, até que um barulho no corredor os fez se separar rapidamente. Verônica passou pela porta entreaberta, mas não entrou. Apenas lançou um olhar gelado antes de continuar andando. Gabriel se levantou, limpando a garganta. Os advogados vão entrar em contato com você amanhã. Confie neles. Vai dar certo. Júlia apenas concordou com a cabeça, ainda processando tudo.
Gabriel saiu da biblioteca, mas antes de fechar a porta, olhou para trás. Júlia, você é uma mãe incrível. Não deixe ninguém fazer você duvidar disso. E com essas palavras, ele saiu, deixando Júlia sozinha, mas pela primeira vez em semanas, com esperança. Enquanto isso, no andar de cima, Verônica já estava ao telefone. Ela tinha visto a mão de Gabriel no ombro de Júlia. Tinha visto a intimidade, a proximidade, e não ia permitir que aquilo fosse adiante. Se Gabriel estava se apegando àquela mulher e àquela criança, era porque estava confuso, vulnerável. E Verônica sabia exatamente como usar isso contra eles. Ela ligou para Clarice, a cunhada que estava processando Júlia, e fez uma proposta. A véspera de Natal chegou com um silêncio pesado. Gabriel acordou cedo, como sempre, mas pela primeira vez em 2 anos não sentiu vontade de trabalhar. Ficou deitado na cama enorme e vazia, olhando para o teto, pensando em tudo que tinha acontecido nos últimos dias. Pensou em Júlia, no jeito como ela segurou a mão dele na biblioteca. Pensou em Isabela, na boneca surrada, na pergunta inocente que tinha rachado a armadura que ele construíra ao redor do coração. E pensou em Beatriz, na mulher que ele amava e que nunca mais voltaria. Mas dessa vez, pensar nela não doeu tanto. Pela primeira vez, ele conseguiu lembrar do sorriso dela sem sentir culpa. Conseguiu imaginar o que ela diria se estivesse ali. E sabia no fundo que ela estaria feliz. Beatriz sempre quis que ele fosse mais humano, mais presente, mais vivo. E talvez, só talvez, ele estivesse finalmente começando a tentar. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Júlia arrumava a Isabela para ir à mansão pela última vez antes do Natal. Os advogados que Gabriel havia contratado tinham entrado em contato no dia anterior e garantido que o processo seria resolvido. Clarice tinha recuado assim que viu a equipe jurídica do outro lado. Não tinha chance nenhuma de ganhar, e os advogados deixaram isso muito claro. Júlia ainda não acreditava completamente. Parecia bom demais para ser verdade, mas pela primeira vez em meses, conseguiu dormir a noite inteira sem acordar sufocada de medo. Isabela pulava pela casa animada, segurando Nina com força. Mamãe, a gente vai ver o tio Gabriel hoje? Vai, meu amor. Mas a mamãe vai trabalhar, então você precisa ficar quietinha, combinado? Combinado, a menina respondeu sorrindo. Mas o que Júlia não sabia é que Verônica tinha arquitetado um último golpe. Ela tinha plantado uma joia cara, um colar de Beatriz, no armário de Júlia. E planejava descobrir o roubo naquela tarde, na frente de Gabriel, para provar que Júlia era exatamente o que ela sempre dissera, uma oportunista. Quando Júlia chegou à mansão, Verônica a recebeu com um sorriso falso. Bom dia, Júlia. Hoje vai ser um dia especial. O Sr. Gabriel pediu que você limpasse o quarto principal. Faz tempo que ninguém entra lá. Júlia estranhou. O quarto principal era o antigo quarto de Gabriel e Beatriz. Ele nunca deixava ninguém entrar lá, mas não questionou. Apenas concordou e subiu com Isabela pela mão. Quando abriu a porta do quarto, sentiu um aperto no peito. O lugar estava exatamente como devia estar no dia em que Beatriz morreu. Roupas ainda no armário, perfume na penteadeira, uma foto emoldurada na cabeceira. Era como entrar em um santuário. Júlia começou a limpar com cuidado, quase com reverência. Isabela ficou sentada no chão, brincando com Nina e cantarolando baixinho. Foi quando a menina viu algo brilhando embaixo da cama. Curiosa, engatinhou até lá e puxou. Era um colar lindo, de ouro, com um pingente em forma de coração. Mamãe, olha, Isabela disse, levantando o colar. Júlia congelou. Reconheceu o colar imediatamente. Tinha visto Beatriz usando em fotos pela casa. Era uma joia cara, valiosa, e não deveria estar ali embaixo da cama. Bela, põe isso de volta. Não é nosso. Mas antes que a menina pudesse obedecer, a porta se abriu com força. Verônica entrou, com Gabriel logo atrás. A governanta apontou para o colar na mão de Isabela com uma expressão de falsa surpresa. Eu sabia que ela ia roubar alguma coisa. Júlia ficou branca. Eu não roubei nada. A Bela achou debaixo da cama. Eu ia devolver. Claro que ia, Verônica disse com sarcasmo, depois de ser pega.
Gabriel olhou de Verônica para Júlia, tentando entender o que estava acontecendo. Júlia estava tremendo, com os olhos cheios de lágrimas, segurando Isabela com força. A menina começou a chorar, assustada com os gritos. Senhor Gabriel, eu juro que não peguei isso. Eu nunca faria uma coisa dessas. Por favor, acredite em mim. Verônica cruzou os braços, satisfeita. Ela está mentindo. Sempre soube que gente assim não presta. Acho melhor chamar a polícia. Mas Gabriel não respondeu. Apenas olhou para Verônica com uma expressão que a governanta nunca tinha visto antes. Fria, calculista. Ele caminhou até o criado mudo, abriu a gaveta e pegou o celular. Verônica sorriu, achando que ele ia realmente chamar a polícia. Mas, em vez disso, Gabriel abriu um aplicativo e girou a tela para ela. Câmeras de segurança, ele disse a voz gelada. Instalei em todos os cômodos da casa depois que percebi que coisas estranhas estavam acontecendo. E aqui nessa gravação de ontem à noite, está você entrando neste quarto e colocando o colar embaixo da cama. O rosto de Verônica perdeu toda a cor. Ela abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Você tem 5 minutos para pegar suas coisas e sair da minha casa, Gabriel continuou. Se não for embora, eu chamo a polícia de verdade. E aí você vai responder por difamação, armação e tentativa de extorsão. Verônica tentou argumentar, tentou se explicar, mas Gabriel não deixou. Apenas apontou para a porta. A governanta saiu, derrotada, com os olhos queimando de raiva e humilhação. Quando a porta se fechou, Gabriel se virou para Júlia. Ela estava tremendo, ainda segurando Isabela, que chorava baixinho. Ele se aproximou devagar e pegou o colar da mão da menina com delicadeza. Desculpa, ele disse, olhando para Júlia. Desculpa por você ter passado por isso. Júlia não conseguia falar. Apenas chorava, aliviada, exausta, confusa. Gabriel estendeu a mão e tocou o rosto dela, limpando uma lágrima com o polegar. Você não merecia isso. Nenhum de vocês merecia. E foi nesse momento, com Isabela ainda entre os dois, que algo mudou. Gabriel olhou para Júlia de um jeito diferente. Não como patrão, não como alguém fazendo caridade, mas como um homem olhando para uma mulher que o fazia querer ser melhor. Isabela, sempre atenta, parou de chorar e olhou para os dois. Então, com a inocência de sempre, perguntou: Tio Gabriel, agora você não está mais triste? Gabriel sorriu, um sorriso verdadeiro, completo. Não, Bela. Acho que não estou mais. Naquela noite, pela primeira vez em 2 anos, Gabriel decorou a casa. Não toda, apenas a sala principal. Júlia e Isabela ajudaram, pendurando enfeites simples que ele comprou de última hora em uma loja de bairro. Não era nada parecido com as decorações grandiosas que Beatriz fazia. Mas era real, era verdadeiro. E isso bastava. Eles fizeram uma ceia simples na cozinha. Arroz, frango assado, farofa. Isabela comeu sentada no colo de Gabriel, que pela primeira vez não se importou de sujar o terno com molho de tomate. Júlia observava tudo com o coração apertado, mas agora de emoção, não de medo. Quando Isabela dormiu no sofá, Gabriel e Júlia ficaram sentados um ao lado do outro em silêncio, olhando as luzes piscando na árvore improvisada. Obrigada, Júlia sussurrou. Por tudo. Eu que agradeço, Gabriel respondeu. Vocês duas me devolveram algo que eu achei que tinha perdido para sempre. O quê? Vontade de viver. Júlia virou o rosto para ele e seus olhos se encontraram. Gabriel hesitou por um segundo, mas depois se inclinou devagar e beijou-a. Um beijo suave, cheio de promessa, cheio de recomeço. Quando se separaram, Isabela resmungou algo dormindo, e os dois riram baixinho. Gabriel pegou a boneca Nina, que estava caída no chão, e colocou ao lado da menina. E naquele momento ele soube que Beatriz estaria orgulhosa, porque ele finalmente tinha aprendido o que ela sempre tentou ensinar. Que amor não acaba quando alguém parte, ele se transforma e abre espaço para novos amores existirem ao lado das memórias. 6 meses depois, no aniversário de 4 anos de Isabela, a mansão estava cheia de crianças, risos e bagunça. Júlia,
agora administrava a fundação que Gabriel criou em memória de Beatriz e do bombeiro que nunca conheceu a filha. Nina, a boneca original, estava em uma redoma de vidro na estante, como lembrança do presente que mudou 3 vidas. Gabriel segurava Isabela nos ombros enquanto ela apagava as velhinhas. Júlia estava ao lado, de mãos dadas com ele, e pela primeira vez, todos estavam completos.